No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, está no ar o Jornal da CUT. Hoje, mais uma vez, claro, falando sobre eleições 2022, dúvida de muitos brasileiros. Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo? Pode e deve. Vamos entender o que diz a lei. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Muitos eleitores e eleitoras que não votaram no primeiro turno da eleição deste ano, realizado no dia 2 de outubro, estão em dúvidas. Será que é possível votar no segundo turno no próximo dia 30? Sim, eleitor pode e deve votar. É o voto do eleitor que garante o futuro que o brasileiro e a brasileira querem para o país. E a legislação eleitoral assegura esse direito. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cada turno é uma eleição independente. Isso significa que quem não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência no dia 2 de outubro. Por ser uma eleição independente, quem não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias, portanto, até o dia 1º de dezembro. Mas isso não impede o eleitor de votar no segundo turno e justificar a ausência no dia 2 de outubro ou depois do dia 2 de outubro. Portanto, não justificar o voto agora não impede o eleitor de votar no segundo turno. Sobre a justificativa em caso de ausência na sessão eleitoral. A mesma regra para a justificativa no primeiro turno vale para o segundo turno. Caso o eleitor esteja realmente impossibilitado de comparecer a uma sessão eleitoral no dia 30, vai ter mais 60 dias para justificar. Quem não comparecer às urnas nos 2 turnos deverá apresentar 2 justificativas à Justiça Eleitoral. Ficou claro? Então, se você faltou no primeiro turno, vai ter que faltar no segundo turno, tem que apresentar 2 justificativas. Dia 30, os eleitores vão votar apenas para presidente na maioria dos lugares no Brasil. Isso porque vai ter eleição de segundo turno para presidente, é claro, como todo mundo sabe, mas em 12 estados, a gente vai falar sobre isso agora, em 12 estados vai também ter segundo turno para governador. Então, no dia 30, vai ser mais rápido, mais fácil votar na maioria dos lugares. Na maioria dos lugares no Brasil, os eleitores vão ter de clicar apenas uma vez na urna eletrônica para escolher o novo presidente do país. Nos 12 estados, onde vai haver segundo turno, os eleitores vão, nos 12 estados onde vai ter segundo turno para governador, vamos deixar claro. Os eleitores vão ter de votar no presidente e, claro, nos governadores. Vão escolher governadores no segundo turno os eleitores nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Agora, como justificar a ausência? O eleitor precisa justificar a ausência no local de votação em até 60 dias, sob pena de multa e outras sanções. Há 3 meios para justificar. Pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado para os celulares Android e também iPhone, no sistema Justifica, que pode ser acessado nos portais da Justiça Eleitoral nos estados, e pelo RGE, que é o formulário requerimento de justificativa eleitoral que você faz depois da eleição. Vamos explicar passo a passo para cada um. Pelo e-Título, o eleitor deve seguir os seguintes passos. A hora que acessa lá o e-Título, selecionar mais opções, tocar em justificativa de ausência. No formulário vai selecionar a eleição que deseja justificar e descrever a justificativa, informar também o e-mail. Aí é só tocar lá ou clicar, quando você põe o dedinho lá no celular em próximo. Aí anexa documentos que comprovem a necessidade de ausência na eleição. Exemplos: atestado médico, ticket de viagem se precisou viajar, passagem, etc. Pode ser outros. Clica em concluir e pronto. Pelo requerimento de justificativa eleitoral é o seguinte: nesse caso é preciso apresentar um documento oficial de identificação com fotografia, carteira de identidade, identidade social, passaporte, qualquer documento oficial com foto, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho,
ou então outro documento de valor legal equivalente. Inclusive a carteira de categoria profissional que seja reconhecida por lei. Se apresenta no local de votação ou de recepção de justificativas no dia da eleição. Tem que pegar o requerimento na zona eleitoral, né, ou então no cartório eleitoral, e aí no dia da eleição apresenta lá na zona eleitoral. Esse requerimento, o RGE, pode ser obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral. Como eu disse, cartório eleitoral, postos e centrais de atendimento, também nos portais do Tribunal Superior Eleitoral e nos tribunais regionais eleitorais. Aí é só baixar lá o arquivinho que se chama PDF, né? Imprimir e preencher. E no dia do pleito da eleição, nos locais de votação ou de justificativa e em outros locais previamente autorizados pela Justiça Eleitoral, entregar toda a documentação. Esse formulário deve ser preenchido com o número de do título eleitoral, tá? Não é aceito o CPF, tem que ser o título de eleitor. E detalhe importante, não pode conter erros. Qualquer erro vai invalidar o processo. Terceiro passo para justificar é pelo sistema Justifica, que está disponível na internet. Tudo isso que a gente acabou de dizer agora sobre o RGE pode ser feito também pela internet. Essa ferramenta possibilita a apresentação do requerimento depois do dia da eleição pela internet. Ao acessar, é preciso informar os dados pessoais exatamente como registrados no cadastro eleitoral, como está lá no título de eleitor. Aí depois é só clicar em Não Sou um Robô, na tela que vai aparecer lá no seu celular ou no computador. Você tem que clicar naquela caixinha que geralmente aparece nos sites, né? Não sou um robô. O sistema vai abrir a tela com os campos para declarar o motivo da ausência e para anexar a documentação que comprove a ausência. Todos esses documentos devem ser digitalizados, você tem que tirar foto deles, mas as fotos têm que estar com muita qualidade, tudo bem legível, ou então mesmo escanear esses documentos. Se o requerimento estiver preenchido de forma correta, vai ser gerado um código de protocolo para acompanhamento. O RGE vai ser transmitido à zona eleitoral, responsável pelo título para análise, pela internet. O eleitor vai ser informado da decisão. Caso seja aceito o pedido de justificativa, vai ser realizado o registro no histórico do título. Se ao preencher os dados aparecer a mensagem de erro na tela do celular ou do computador, o eleitor vai ter de procurar a zona eleitoral para orientações. Nos tribunais regionais eleitorais e no portal do TSE, que é tse.jus.br, você tem toda a relação de todas as zonas eleitorais, a mais próxima de você, inclusive aquela a qual você é cadastrado. O voto é obrigatório para brasileiros e brasileiras que têm entre 18 e 69 anos. Para quem tem 16 e 17 anos, para as pessoas com mais de 70 anos e para os analfabetos, o voto é facultativo. Isso quer dizer que eles podem, mas não são obrigados por lei a votar. Quem não votar nem justificar, fica impedido de renovar ou tirar passaporte, se for residente no Brasil, morar no Brasil, né? Tirar carteira de identidade, receber salário se for servidor público, participar de concursos públicos, fazer empréstimos na Caixa Federal, entre outras punições. Os eleitores que avisaram a Justiça Eleitoral com antecedência que querem votar em trânsito podem votar normalmente. Se estiverem em outra cidade, mas no estado onde tem o título de eleitor registrado, podem votar em todos os cargos, né? No caso do primeiro turno, foi deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. Agora, no segundo turno, é só governador e presidente da República. Se estiver em outro estado, vai poder participar apenas da escolha de presidente da República. Estamos combinados? Então, se você não votou no primeiro turno, faltou no primeiro turno, não tem problema, pode votar no segundo turno normalmente. A justificativa do voto pode ser feita do primeiro turno até 60 dias, então você pode fazer a justificativa até o dia 1º de dezembro. Repito, pode e deve exercer o seu direito de cidadania, sua cidadania, escolher o futuro que você quer para o Brasil através do seu voto, no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições. O Jornal do Acult fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá.